É, galera, começou oficialmente a competição mais importante do planeta em termos de futebol, é claro. Começou a Copa do Mundo do México, Estados Unidos e Canadá, tendo a partida de abertura realizada hoje no histórico Estádio Azteca no México, na Cidade do México, com uma partida igualmente histórica. Uma partida em que a seleção da casa, o México, venceu a África do Sul por 2-0, sai na frente na disputa do grupo A da competição e se consolida aí como um candidato a avançar à próxima fase, apesar de que com 3 times avançando por grupo, o caminho fica um pouco mais facilitado. Mas para a gente comentar tudo sobre essa partida de abertura, fique comigo aqui nesse vídeo. Salve galera, tudo bem? Eu sou Guilherme Esperafico, estou aqui no YouTube trazendo opinião, informação, sem deixar de lado a torcida, no nosso caso, na Copa do Mundo, a torcida pela nossa seleção, a seleção brasileira que inicia a sua jornada a partir do próximo sábado, às 19 horas, contra a forte seleção do Marrocos. A gente já falou ontem sobre a seleção do Marrocos, trouxe aqui os principais destaques desse time e o porquê o técnico Carlo Ancelotti precisa ficar de olho na seleção do Marrocos. Então, se você quer entender mais, acesse o vídeo aqui na descrição e deixe, claro, o seu like lá também, que é muito importante. Antes de mais nada, além do like aqui nesse vídeo também, se você curtir esse conteúdo ao final dele, se inscreva e fique ligado porque a gente vai trazer muitos comentários, muitas informações, análises, enfim, até o final dessa competição da Copa do Mundo que se iniciou oficialmente hoje, na Cidade do México. México e África do Sul iniciaram suas campanhas aí em um jogo de erros e oportunidades. Erros por parte da seleção sul-africana, nesse confronto que repete a abertura da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, em que as duas seleções empataram em 1-1. Dessa vez a seleção mexicana, mais forte, mais tradicional, saiu com a vitória por 2-0, como eu disse, um jogo de erros, especialmente por parte da seleção sul-africana, e oportunidades por parte da seleção mexicana, oportunidades porque a seleção mexicana soube aproveitar as oportunidades. Um jogo que se iniciou com um amplo domínio do México, a seleção mexicana tentando impor o seu futebol, foi praticamente um minuto e meio apenas de troca de passes da seleção do México no início da partida, já dando as caras de que buscaria a vitória a todo instante. Só que após esse ímpeto inicial, numa tentativa de controlar o jogo, a seleção sul-africana, até num modelo de jogo meio Fernando Diniz, no sentido de proposição a partir da defesa do seu goleiro, que participou bastante no início do jogo, tentava iniciar as jogadas já com os zagueiros laterais e com o volante, a seleção sul-africana que tinha uma linha de 5 defensores para justamente buscar esse tipo de jogada. E até conseguiu, em algumas oportunidades, escapar da marcação mexicana, que por sua vez avançou as linhas para pressionar a saída de bola da África do Sul, e num início de jogo, em algumas poucas oportunidades, é claro, a seleção da África do Sul até conseguiu romper essa pressão inicial do México, mas pecou especialmente nos passes, tanto no último quanto no penúltimo passe, ainda no meio de campo, alguns passes até bizonhamente errados pelos jogadores africanos. O México, por sua vez, continuou pressionando e logo aos 9 minutos. Veja bem, a gente falou de uma pressão inicial do México, de uma África do Sul tentando iniciar suas jogadas a partir do seu sistema defensivo, tudo isso em apenas 9 minutos, até que, novamente, em uma tentativa de saída de bola da seleção sul-africana, o jogador Sefefele Sitole, guarde esse nome, Sitole, o volante da equipe da África do Sul, acabou se enrolando depois de receber a bola
do goleiro foi desarmado e dos pés de Julián Quiñones, ele que foi um dos grandes destaques, se não o grande destaque do campeonato árabe nesta última temporada. Quiñones fez o primeiro gol da Copa do Mundo e também o primeiro gol do México, por consequência, na partida de hoje. Um chute forte, ele que após o desarme avançou, driblou o zagueiro e chutou forte, a bola passou meio que no meio das pernas do goleiro sul-africano, que nada pôde fazer, e o placar foi aberto pelos pés de Julián Quiñones. Julián Quiñones que foi o principal destaque do jogo. Teve um chute importante de fora da área também, e sempre o jogador mais perigoso da seleção do México, e foi assim durante todo o primeiro tempo. África do Sul novamente, quando conseguia romper essa pressão inicial, essas linhas avançadas da seleção do México, errava muitos passes ali no setor da intermediária, tanto defensiva quanto ofensiva, na tentativa de espetar o contra-ataque e tentar surpreender a seleção mexicana. Um primeiro tempo que depois não teve tantas emoções assim. Já numa segunda etapa, a seleção da África do Sul se imaginava que voltaria tentando propor mais o jogo. A grande questão é que ainda no início, com apenas 5 minutos de jogo, o jogador Citolé, ele mesmo, ele que foi desarmado e perdeu a bola que originou o primeiro gol da seleção do México, Citolé foi expulso numa jogada em que o México contra-atacava, e quando sairia praticamente cara a cara com o goleiro, o jogador mexicano foi derrubado pelo Citolé, que recebeu devidamente o cartão vermelho aplicado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, ele que fez aí a partida de abertura da Copa do Mundo. Se com 11 contra 11 já estava difícil, com um jogador a menos ficou praticamente impossível para a seleção da África do Sul, que manteve uma linha de 5 bastante retrancada e praticamente não conseguiu sair, não teve como romper a forte seleção mexicana, que por sua vez também se mostrou mais conservadora. E isso resultou até mesmo em algumas vaias por parte do torcedor mexicano. O torcedor mexicano que fez uma belíssima festa no Estádio Azteca, comemorou muito com sua seleção, mas que demonstrou certa insatisfação, especialmente ali nesse período intermediário do segundo tempo, em que a seleção passou a ter um jogador a mais e não aproveitou. Abusou da troca de passes no campo defensivo, não pressionou tanto assim as linhas baixas da seleção da África do Sul, e, por consequência, acabou tendo um futebol, de certa forma, irritante para o torcedor mexicano. E a partida se desenhava assim, meio amarrada até que foram promovidas algumas mudanças por parte das duas equipes, e aos 22 minutos do segundo tempo, Raúl Jiménez, o grande artilheiro da seleção mexicana, aproveitou um cruzamento na área e de cabeça ampliou o placar e colocou a seleção mexicana na frente por 2-0. A partir de então, se o México já não forçava antes com o placar de 1-0, com 2-0, a seleção mexicana aproveitou para segurar o resultado. Mas ainda deu tempo de mais 2 expulsões serem registradas. Primeiro, aos 39 minutos de jogo, Zuene, outro jogador da África do Sul, após agredir o adversário jogador mexicano, foi bem expulso graças à recomendação do VAR, a interferência do VAR. O árbitro Wilton Pereira Sampaio estava com a visão prejudicada e não viu no lance de campo, mas foi auxiliado pelo árbitro de vídeo, que recomendou a expulsão, que foi aplicada pelo árbitro brasileiro. No final, ainda a seleção mexicana é que teve um jogador expulso. César Montes também fez uma falta na entrada da área, já talvez nem tivesse mais necessidade de se arriscar, mas acabou fazendo uma falta em que a seleção africana entrava na área
do México, fez a falta, foi devidamente expulso, talvez até com um pouco de rigor por parte do árbitro brasileiro, uma tentativa de compensação, mas foi expulso e acaba prejudicando a seleção mexicana no próximo jogo da Copa do Mundo. E assim, a seleção mexicana ficou com essa vitória num primeiro jogo, num jogo de abertura que sempre é muito tenso, mas que graças a um gol logo cedo, uma pressão inicial, contando muito, é claro, com o apoio do seu torcedor, a seleção mexicana chegou à vitória. Se você gostou desse conteúdo, fique comigo que ainda temos muitos jogos pela frente, tem muita Copa do Mundo para acontecer, a gente está literalmente só no começo, e se você quer saber aí tudo que acontece na principal competição, na maior competição de futebol do mundo, fique ligado aqui no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva e fique ligado. Até a próxima. Tchau, tchau.